Fala galera, tudo bem com vocês? Como passaram o fim de semana? Como foi o seu longão? Como foi a sua prova? Eu espero que tudo tenha ocorrido muito bem. Vamos a um breve resumo de tudo o que aconteceu neste final de semana por aqui na Carpe Diem e depois vamos às explicações dos principais treinos desta semana. Então fica comigo até o final para não perder nenhuma informação importante dos treinos desta semana e também de tudo que aconteceu por aqui no final de semana. Começando pela nossa quarta corrida de orientação Carpe Diem, um evento sensacional, mais uma vez batendo recordes de inscritos. Foram 42 duplas, 84 pessoas participando desta corrida diferente. Com apenas um mapa na mão, a dupla tinha que encontrar os pontos de controle, destacar a sua pulseirinha, colocar no braço, ir atrás dos outros pontos de controle, até que terminasse. Nos 5 km eram 2 pontos de controle, nos 10 km, 4 pontos de controle, ou seja, 4 pulseirinhas deveriam ser encontradas para que os atletas então pudessem voltar mais rapidamente na base e assim anotando o seu tempo de deslocamento até encontrar todas as pulseiras, todos os pontos de controle. Para que uma dupla não seguisse a outra, houve então uma largada sequencial a cada 4 minutos. Então largava uma dupla, só depois de 4 minutos a outra dupla largava também. E nós tentamos tomar o maior cuidado possível para deixar a galera que estava esperando distante do ponto de largada para que eles não pudessem nem sequer ver para onde as outras duplas haviam se deslocado, né? Eles tinham largado e para onde eles foram. E deu muito certo, foi muito legal. A galera curtiu demais, é uma delícia, é uma brincadeira. A gente lembra assim das caças aos tesouros quando nós éramos crianças, né? As brincadeiras de caça ao tesouro, as brincadeiras de esconde-esconde, de pega-pega. Então assim, a gente volta a ser criança, só que numa brincadeira agora um pouco mais intensa, um pouco mais extensa, né? Podendo ter 5, 10 quilômetros, se deslocando pela cidade. E a gente encontra sempre bons esconderijos, né? Ruas, vales, ruas sem saídas, locais nos quais as pessoas não passam diariamente, né? Então foi sensacional. Todo mundo chegava assim muito feliz, com um sorriso no rosto, todo mundo conseguiu achar os pontos de controle, então foi sensacional. Muita alegria, realmente assim, foi emocionante de ver a entrega, quanto as pessoas mergulharam de cabeça nessa brincadeira. Que delícia que foi o nosso pódio. Premiamos muitos atletas, né? Foram mais de 50 troféus, 54, 56 troféus aproximadamente, então mais da metade da turma que participou foi premiada. E um café da manhã sensacional da Banana da Terra ali, que deu um show de café da manhã, de atendimento, de descontos, produtos maravilhosos, né? Eles têm tudo quanto é tipo de gel, de repositor de eletrólitos, né? De suplementos alimentares, sensacional, foi muito bacana largar da Banana da Terra, ter toda essa recepção, esse carinho da galera da Banana, foi muito, muito legal. E o percurso também com novas possibilidades, pois não saímos dessa vez da Carpe Diem, da nossa sede, sim, lá da loja Banana da Terra. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Isso aí, galera, ano que vem tem mais, a turma pedindo, vamos fazer mais vezes no ano esse evento, mas são tantos eventos legais que todos os eventos que a galera participa, a galera pede para fazer mais vezes no ano. Então isso é muito bom, né? De fato, um evento é tão único quanto o outro, então a gente poderia, claro, fazer mais vezes esses eventos, mas daí algum outro tão bom quanto poderia ficar de fora. Então, dessa maneira, a gente sempre organiza o nosso calendário. Desde janeiro, o nosso calendário está pronto aí para o ano inteiro, tá bom, galera? Com, claro, algumas flexibilidades aí para uma prova que entra, uma prova que sai. Mas o calendário de eventos da Carpe Diem é sempre fechado aí em janeiro, tá bom? Muito bem, nesse final de semana também tivemos a Maratona de Paris, galera. Maratona de Paris, que não é uma Major, mas é uma candidata, né, a entrar no circuito Major e uma das principais, a gente pode colocar com certeza entre as 10 principais maratonas do mundo, né, a Maratona de Paris. Nós tivemos um representante na prova inaugural, né, na prova que inaugura o evento, que é uma prova realizada no sábado, uma prova de 5 quilômetros
na qual o Elvis percorreu 5 quilômetros pelas ruas de Paris, e pensa no menino com um sorriso no rosto o tempo todo. Ele fez várias tomadas de vídeos durante a prova e alegria estampada, ele corria sorrindo, mostrando os dentes o tempo inteiro. Também imagina só, correr numa cidade tão linda quanto Paris e tão emblemática, e um sonho para tantas pessoas, inclusive um dos sonhos que eu ainda não realizei, pretendo realizar, não participar da maratona em Paris, mas estar em Paris. Não tive ainda essa oportunidade, mas lutarei para realizar esse sonho. Uma cidade realmente histórica, emblemática, então isso justifica o sorriso no rosto o tempo todo do Elvis nessa prova. Parabéns, Elvis, curta muito as suas férias aí também, que legal que você pôde participar deste evento. Obrigado por representar a Carpe Diem, tava lá com a camiseta da Carpe Diem, passeando então pelas ruas de Paris nessa prova de 5 quilômetros que deu start no evento da Maratona de Paris. Tivemos aqui em Londrina também a corrida da Amadeus Beer Run, né? Uma corrida que envolve correr 1 quilômetro, tomar uma cerveja, correr 1 quilômetro, tomar uma cerveja. Alguns alunos participaram também deste evento, ainda bem que são poucos quilômetros, né, galera? Senão não ia dar bom misturar esforço físico com álcool, não é uma boa ideia quando esse esforço físico ele é intenso ou extenso, especialmente quando ele é extenso, tá, galera? Mas é uma prova festiva que copia uma proposta lá da Alemanha, né? A galera lá gosta de uma cerveja, né, turma? Muito bem, dados todos esses recados, os parabéns para todos que participaram desses vários eventos aí da Carpe Diem, né? Envolvendo os carpedianos ao longo deste final de semana. Vamos às explicações dos principais treinos desta semana. Começando com um treino de maior intensidade, um fartlek. Fartlek, que é um método sueco de treinamentos. Esse termo em sueco significa jogo de velocidades, então nós vamos jogar, nós vamos brincar com diferentes velocidades. Nesse fartlek nós teremos 4 velocidades distintas. Então nós teremos uma velocidade que será sempre utilizada para recuperação. Entre as intensidades maiores, nós teremos sempre a intensidade de recuperação, que é a Z1. Então a Z1 será utilizada estrategicamente como recuperação após as velocidades mais intensas, as 3 velocidades intensas. Então são 4 velocidades, por quê? 3 são intensas e uma é de recuperação. Beleza? Então após um bom aquecimento, tendo feito os educativos, os aquecimentos todos e um breve alongamento, vamos começar o nosso fartlek, que será composto por 3 baterias de 1 minuto em Z5C. Então, como é apenas 1 minuto correndo em alta intensidade, essa intensidade é bem alta, é a Z5C, onde nós vamos trabalhar um pouco de anaerobiose. Olha o tamanho desse palavrão. Anaerobiose, ou seja, nós entraremos em metabolismo anaeróbio, em grande participação no metabolismo anaeróbio, trabalhando numa velocidade um pouco acima do VO2 máximo. Então, olhando a sua tabela de zonas de intensidade, de zonas de pace, você vai ter a Z1, a Z2, a Z3, a Z4, e ali você tem alguns indicadores, umas bolinhas pretas escrito L1, primeiro limiar metabólico, lá entre a Z2 e a Z3, L2, segundo limiar metabólico, onde a participação anaeróbia começa a aumentar, certo? Então a gente começa a ter produção de fadiga, produção de metabólitos que geram fadiga muito alta a partir do segundo limiar metabólico, a partir do L2, desse indicador que está lá na sua tabela de intensidades. Depois, avançando mais, nós entraremos ali próximo ao VO2 máximo, entre a Z4 e a Z5A. Nós teremos então a velocidade de VO2 máximo, onde nós trabalhamos em cima do consumo máximo de oxigênio. Esse consumo máximo de oxigênio é o limite do esforço aeróbio, com grandes do esforço predominantemente aeróbio. Então, reformulando a frase, é o início, é o final, é o limite do esforço predominantemente aeróbio, porque ali a participação anaeróbia está quase empatando com a capacidade máxima aeróbia que você está desempenhando em cima do VO2 máximo. Então, na velocidade de VO2 máximo, ali entre a Z5A e a Z5B, finalzinho da Z5A, entradinha da Z5B, você está no VO2 máximo, ou seja, você está misturando bastante esses dois combustíveis, aeróbio e anaeróbio, e o aeróbio está um pouquinho ainda no limite ali da sua predominância.
Passou a velocidade de VO2 máximo, você entra em predominância anaeróbia, ou seja, você precisa de mais energia para correr mais rápido. E aí o seu consumo de oxigênio bateu no teto, bateu no máximo, bateu no VO2 máximo. Consumo máximo de oxigênio não dá mais para produzir mais energia por vias aeróbicas. Então a via anaeróbia precisa participar mais para te dar essa energia mais para correr mais rápido. Você quer correr mais rápido, você quer entrar na Z5C, então você vai entrar em um esforço predominantemente anaeróbio, ou seja, um esforço de curta duração, alta intensidade, com grande produção de metabólitos fatigantes que geram fadiga, como o fosfato inorgânico, os íons de hidrogênio e o lactato, marcando tudo isso, né? Mostrando a alta concentração de lactato, que também tem altas concentrações de metabólitos que geram fadiga, como os íons de hidrogênio e o fosfato inorgânico. Um responsável mais pela fadiga central do sistema neuromuscular. Cafezinho no copo da Carpedinho, o copo térmico. E o outro, o fosfato inorgânico, responsável principalmente pela fadiga periférica. Um é responsável pela fadiga central, predominantemente fadiga central, os íons de hidrogênio, e o fosfato inorgânico pela fadiga periférica. Esses são estudos novos que eu acabei de ter acesso, já estou trazendo informação fresquinha para você, que nem mesmo profissionais da área sabem dessa distinção, que é algo muito recente mesmo, estudos agora do final de 2025 ou início de 2026, agora não me lembro, tá? Mas é isso aí, galera. Os metabólitos geradores de fadiga central e periférico. Muito bem, então vocês vão entrar numa produção alta desses metabólitos, tá? Isso sinaliza uma necessidade de melhora do seu consumo máximo de oxigênio, ou seja, um estímulo à melhora do seu VO2 máximo. Vão acompanhar no seu reloginho aí se ele vai identificar que o seu VO2 máximo tende a subir com esses treinos. Vamos ver se a gente consegue aumentar um pontinho aí. Claro que chega num momento que o nosso VO2 máximo está tão bom que os estímulos como esses, eles apenas sustentam o VO2 máximo lá em cima. Caso a gente não faça, o nosso VO2 máximo começa a cair. E se você está iniciante, esses estímulos vão fazer o seu VO2 máximo subir mais rapidamente, né? Enquanto que a pessoa que é muito bem treinada, o VO2 fica difícil de subir, precisa de muitos treinos como esse para ele subir um pontinho e de alguns treinos como esse para simplesmente manter o VO2 máximo lá em cima, tá bom? Então são 3 tiros em Z5C, 3 tiros de 1 minuto em Z5C por 1 minuto também em Z1. Minuto trotando muito levemente ou ainda caminhando se você é iniciante. Depois desses 3 estímulos, um por um minuto forte, anaeróbico e 1 minuto muito leve, muito aeróbio para recuperar, nós vamos fazer 3 de 2 minutos, 2 minutos em Z5B. Esses 3 de 2 minutos em Z5B já é ali mais em cima do VO2 máximo, justamente nesse equilíbrio entre a maior participação aeróbia com uma participação anaeróbia crescente também, empatando esse jogo, né? O VO2 máximo é ali o consumo máximo de oxigênio, que pode estar muito próximo. A gravação será interrompida. Oh, meu Deus, não interrompe a gravação não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu acho que tá esquentando aqui meu celular, galera. Deixa eu ver como é que ele tá. É isso mesmo. Tem que ligar o ar-condicionado aqui. Pera aí, galera. Vamos lá, vamos ver se vai resolver aqui, se não vai interromper a gravação. Muito bem. Então serão 3 baterias de 2 por 2. 2 minutos em Z5B, então na velocidade do VO2 máximo, melhorando esse indicador do VO2 máximo, melhorando a tolerância à fadiga, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo também tem uma função muito importante, né? Os primeiros 3 tiros de 1 minuto e os segundos, os 3 tiros de 1 minuto e os 3 tiros de 2 minutos, eles têm uma função importante também, além de desenvolver o VO2 máximo, de melhorar a sua tolerância à fadiga, melhorar a remoção de metabólitos da musculatura e a reconversão desses metabólitos em energia novamente, que o fígado tem essa capacidade de pegar os metabólitos e alterá-los quimicamente para transformá-los em glicose novamente, um processo chamado de neoglicogênese hepática. Neo de novo, glicogênese, gênese de glicose, formação de glicose hepático, porque é no fígado que isso ocorre, tá bom? Um pouquinho mais de fisiologia para vocês. E depois os 3 minutos de 2 por 2, 2 minutos em Z5B no VO2 máximo, por 2 minutos em Z1,
Na recuperação, vocês farão 3 vezes de 3 por 3, 3 minutos em Z5A por 3 minutos em Z1. Aqui nós estaremos trabalhando mais próximo do segundo limiar metabólico, né? Ou seja, entre a velocidade de VO2 máximo e a velocidade de limiar. A velocidade de limiar, que é uma velocidade máxima para 30, 40 minutos de atividade intensa, né? Nós faremos por 3 minutos, então é tranquilo. E aqui no limiar é quando começa um aumento exponencial dos metabólitos, né? Da produção de fadiga. E é justamente aqui que nós vamos trabalhar também pensando em tolerância à fadiga. Então é um treino que visa desenvolver tolerância à fadiga, melhora do limiar 2 e melhora do VO2 máximo, tá bom? 3 vezes 1 por 1, 3 vezes 2 por 2, 3 vezes 3 por 3, tá? Nessa sequência, Z5C, 1 minuto em Z5C, 3 vezes, 2 minutos em Z5B, 3 vezes, e 3 minutos em Z5A, 3 vezes, tá bom? Esse treino esse fartlek ficou bem legal, pesado, difícil, mas ele tem bons tempos de recuperação também. Os tempos de recuperação são bons, são amplos, então vocês vão conseguir se recuperar para o próximo. Acho que vai ficar um treino sensacional, tá bom? Primeira vez que a gente faz esse modelo, salvo engano, primeira vez que a gente faz esse modelo de fartlek, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, tá? Não me lembro de ter feito ele anteriormente. Pode ser que sim também. Bom, segundo treino da semana, rodagem dessa vez, né? Aqui com bastante aclives também. Nós vamos pegar aqui em Londrina, Ayrton Senna, Madre, Garibaldi, Ademar, Gianópolis. Então é o famoso Ayrton Senna Garibaldi para muitos, tá? Para outros, somente Ayrton Senna, como uma subida aí fortíssima que nós teremos. E a percepção de esforço, né? Melhor regular esse treino pela percepção de esforço, utilizando a Z2 e a Z3, já que é muito difícil você subir a Ayrton Senna ou mesmo a Garibaldi com uma percepção de esforço em Z2. Talvez só caminhando, né? Então, como a ideia não é caminhar, é correr o tempo todo, né? A não ser se você é muito iniciante, a ideia é você subir em Z3, não em pace de Z3, mas em intensidade de Z3, ou seja, a percepção de esforço entre 5 e 6 na subida e entre 3 e 4 nos trechos planos e trechos de descida. Ou seja, na Z2 nos trechos planos e de descida e na Z3 em trechos de subida. Ou seja, subir lentamente, só que como a subida é forte, mesmo você correndo bem devagar, a sua percepção de esforço com certeza chegará na Z3, tá bom? Facilmente. E para o final de semana teremos longão, e um longão muito importante, seja aqui em Londrina, seja você que treina fora de Londrina, vocês farão o teste de desidratação, o famoso teste de sudorese. Sudorese é o próprio mecanismo da transpiração, do suor, tá galera? Por isso sudorese. E nós queremos saber o quanto vocês desidratam, cada um de vocês desidratam enquanto correm uma corrida longa, numa determinada temperatura também. Esse teste é o teste de outono, que visa, para nós aqui outono, para quem está no hemisfério norte, um teste de primavera, que visa já fazer a regulação da sua hidratação, para que nós possamos individualizar a sua hidratação num clima mais próximo das suas provas-alvo. Por isso esse teste está sendo realizado agora para as provas-alvo do final do primeiro semestre. Beleza? Muito bem. As provas aí de inverno aqui no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte. E depois nós teremos o contrário, lá para o mês de outubro, nós faremos o teste de desidratação de primavera aqui, de inverno lá no hemisfério norte, para que nós possamos também ajustar a hidratação de vocês conforme o clima também, conforme a sua individualidade fisiológica e conforme o clima, a sua individualidade frente ao clima. Muito bem, como que vai funcionar? Então presta atenção aqui. Nós precisamos pesar logo antes de começar o treino com a roupa que nós vamos treinar. Não adianta pesar de blusa, de calça, tirar a blusa e a calça para sair correndo. Não. Você vai pesar com a roupa que você já vai sair para correr, a roupa que você
Digamos que esteja muito frio, você vai sair para correr de blusa e no final você vai pesar sem blusa. Então você tira a blusa, pesa, depois você põe a blusa, começa a correr e no final você já vai estar sem blusa, já vai ter deixado essa blusa, né, no apoio para esquentar, né? Você vai pesar então sem blusa. Enfim, você tem que pesar com a mesma roupa que no início e no final. Então pesa logo antes de sair. Não toma nem um copo d'água depois da pesagem. Toma antes da pesagem e tal. Pesou, saiu para correr. Tá bom? Após o aquecimento e tudo mais. Então primeiro aquece, se prepara. Vou começar o longão. Pesa. Pesou, anota o peso. Saiu para correr o longão. O ideal é que você corra por pelo menos 1 hora. Se você é iniciante, não tem problema. A gente vai chegar a fazer o teste dessa forma também, com o protocolo mais adequado, que é correr por pelo menos 1 hora. Pode ser mais. Menos também a gente pode fazer esse ajuste, né? A gente não vai expor um aluno iniciante a uma corrida de 1 hora simplesmente para obedecer um protocolo de teste. A gente vai ter um desvio padrão maior, um erro estatístico maior para quem não correu 1 hora, tá? Mas vamos lá. Então você saiu para correr pelo menos 1 hora. Ricardo, no teste eu posso beber água? Posso beber isotônico, Gatorade? Deve, pode, normalmente. É para se hidratar o melhor possível no teste também, tá? Porém, a gente precisa monitorar quanto de líquido você irá ingerir. Então a gente precisa saber exatamente quantos ml, quantos litros ou ml você consumiu ao longo do seu treino, certo? Então a ideia aqui em Londrina nós vamos fazer o seguinte, você vai beber água, você vai beber um copinho cheio de água com 150 ml, tá? Que é faltando um dedinho pro topo. Esse copo que nós utilizamos de 180 ml, faltando um dedinho dá 150 que nós medimos, tá? Então você vai beber 150 ml, ah, não quero meio copo. Tá, o ideal é tentar beber o copo inteiro, mas não consegue, bebe meio copo, a gente anota lá que foi meio. A gente vai anotar tudo que vocês beberam, tá? Bebi, ou melhor, você vai ter que se lembrar disso, tá? Porque você que vai anotar a hora que você chegar lá na Carpe Diem. Muito bem, bebi 2,5 copos, bebi 3 copos, bebi 4, bebi 5, bebi 6. Quer beber Gatorade? Também, a gente vai colocar o teu Gatorade no copinho e você bebe. Ah, eu uso aquelas garrafinhas, eu levo a minha garrafinha. Tá, então, sua garrafinha tem marcação de ml, a gente precisa dessa informação. Ah, bebi uma garrafinha inteira, bebi 1,5, bebi 2. Tá? E quanto tem a sua garrafa? Tem a marcação lá? Tem. Então veja isso, a sua garrafa tem marcação. Para que você, chegando após seu longão, seja um longão de 40 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e 12, 2 horas 37 e 50 segundos, você precisa saber o tempo também exato da sua atividade. Tempo exato da atividade. Beleza. Você vai chegar, vai anotar o tempo da sua atividade. Tempo exato. Vai anotar quanto de líquido você consumiu. Água, Gatorade, tudo que é líquido que você consumiu durante o treino, você vai anotar lá. Qual foi o volume desses líquidos e você vai se pesar, tá? Vai se pesar com a mesma roupa. Se você tiver com a roupa muito encharcada, quiser torcer a roupa após tirar a camiseta e o short está encharcado, então o short compensa a camiseta. O short molhado, você tira a camiseta, ele compensa o peso da camiseta seca lá do começo do treino, tá? Você vai se pesar. Nós vamos colocar na salinha para que vocês pesem individualmente para não ter nenhum problema ali de não gosto de pesar na frente dos outros. Então tranquilo, a gente vai fazer na salinha isolado, um de cada vez pesando lá, tá bom? Beleza? Você vai pesar e você vai anotar quanto você pesou depois, tá? E assim nós vamos saber, nós vamos subtrair o seu peso inicial, o seu peso final do seu peso inicial e também a quantidade de líquido que você tomou, a gente vai subtrair também do seu peso inicial, tá bom? Peso inicial é a referência, a gente subtrai desse peso inicial o peso que você perdeu e o peso que você repôs, né, o líquido que você repôs também, a gente subtrai para a gente saber exatamente quanto de líquido você perdeu. Sabendo quanto de líquido que você perdeu por hora de treino. Por hora de treino. Isso que é taxa. Taxa de desidratação. É a perda de líquidos por hora. Tá bom? E a gente vai saber, porque tem gente que transpira 300, 400 ml por hora, acho que chegou até 200 ml por hora quem transpira menos, e mais de 2 litros por hora quem transpira mais. Então eu não posso fazer a mesma hidratação de uma pessoa que transpira 200 ml por hora de alguém que transpira 2 litros por hora. Também a reposição de eletrólitos, especialmente o sódio, não pode ser igual de quem
transpira menos e quem transpira mais, certo? E nós vamos então fazer uma análise direta de quanto de líquido você perde para você tentar repor o mais próximo possível disso, porque a gente sabe que ao perder 1 litro, 1 quilo, se você perdeu 1 quilo, a gente já tem prejuízos de performance, tá bom? A partir de 700, 800, isso vai depender muito do tamanho da pessoa. Uma pessoa de 90 quilos perder 1 litro é uma coisa. Uma pessoa de 50 quilos perder 1 litro, ela perde um percentual muito maior de líquidos do que aquele cara de 90 quilos, uma pessoa de 50, uma pessoa de 90, tá? Tem um percentual que depois eu vou passar para vocês aí no resultado do teste, eu vou passar para vocês. O percentual de peso, eu acho que a partir de 1%, depois eu vou verificar essa informação na literatura específica, a partir de 1% de perda de peso, você, né, por desidratação, você tem prejuízo de performance. Então a gente tem que tentar controlar a nossa hidratação para a gente não chegar a perder 1% ou mais. A gente tem que tentar perder até 0,7, 0,8, principalmente em provas longas como meias maratonas e maratonas, tá bom? E nós vamos então mensurar diretamente o peso de a perda de líquidos, a transpiração, a desidratação, e nós vamos inferir indiretamente, nós vamos estimar a perda de sódio. A perda de sódio ela tem uma variação de pessoas para pessoas, tem pessoas que perdem mais sódio, por exemplo, pessoas mais velhas perdem mais sódio, pessoas mais jovens menos sódio. Nós vamos utilizar uma média para que você tenha uma referência de quanto de sódio você deve utilizar por hora, tá bom? De acordo com a sua desidratação. Então, perdeu meio quilo, a gente utiliza uma média de 300 miligramas ou 500 miligramas, acho que 500 miligramas por litro. Então, você perde 500 ml, você tem que repor 250 miligramas de sódio. Você perde 1 litro por hora, você tem que colocar 500 miligramas de sódio por hora. A gente vai utilizar essa média para saber exatamente, para nós não inferirmos, para nós não estimarmos, nós sabermos exatamente quanto de sódio você perde, aí tem que fazer um teste laboratorial que vai coletar com, se eu não me engano, com uma espécie de um cotonete, tá? Algodão, sua transpiração, está correndo lá na esteira, a pessoa fica coletando o seu suor para fazer uma análise laboratorial bioquímica da composição do seu suor para saber quanto de sódio de fato você perde, né? A composição do seu suor, quanto sódio ele tem, tá bom? Mas esse é um teste muito mais caro, mais difícil, que só atletas profissionais ou pessoas que querem investir muito aí, né, na sua performance que vão procurar esse tipo de teste. Nós faremos uma estimativa que já está excelente perto de pessoas que fazem uma hidratação totalmente aleatória. Nós já saberemos, por meio de uma média de quanto você perde de líquidos, obviamente vai estar muito conectado quanto você perde de sódio também, tá? Vai estar muito vinculado a isso, perde mais líquido, perde mais sódio, isso é uma regra, tudo bem? Então nós vamos fazer dessa forma, beleza, galera? Então é isso que nós precisamos, pesagem antes, logo antes de sair, monitoramento da quantidade de líquidos, então quem for fazer fora de Londrina, pesa antes, me envia qual foi o peso inicial, quanto de líquido tomou durante a atividade, qual foi o peso final e o tempo de exercício, o tempo de corrida. Com isso nós vamos enviar para você a sua taxa de sudorese, a sua taxa de desidratação, quantos litros, ml você desidrata por hora e quantidade de sódio que você deve repor. Quantidade de líquidos, quantidade de sódio que você deve repor. Cada um de vocês vai receber uma tabelinha com o seu nome, com a sua taxa de desidratação, com as suas necessidades de hidratação para que nós possamos personalizar a sua hidratação, tá bom? Nós vamos personalizar a sua hidratação para que você tenha a melhor performance nas suas provas-alvo e com a maior segurança possível, tá bom? A reposição de sódio é muito importante, não pode numa maratona você repor só água, porque você pode diluir demais a quantidade de sódio e ter um problema chamado hiponatremia, que na melhor das hipóteses vai te dar muita cãibra, e na pior das hipóteses pode te dar problemas cardíacos, tá bom? Então a gente tem que evitar repor só água, a gente precisa repor o sódio que nós perdemos no suor também,
para não acabar tendo um problema de hiponatremia. E nós precisamos nos hidratar a contento para que nós não tenhamos também problemas graves de desidratação, que pode gerar sobrecarga renal, pode ter uma maior chance de desenvolver me fugiu o nome agora, já eu lembro dele, um problema de degradação muscular mais acentuado, que também sobrecarrega os rins, tá? Me fugiu mesmo. Então a desidratação causa problemas graves, inclusive pode ter até lesão neurológica por desidratação extrema. Então, pensando não apenas em performance, mas principalmente na sua saúde com relação a uma hidratação adequada, uma reposição de sódio, uma reposição de eletrólitos também adequada na sua prática de exercícios físicos, atendendo à sua necessidade individual de hidratação, que pode ser maior ou menor do que você pensa. Beleza, galera? Então é isso, vou ficando por aqui. Ótima semana de treinos para todos vocês. Qualquer dúvida, mande mensagem aqui para a gente e se preparem para esse teste que é um dos diferenciais da Carpe Diem, que é o teste de desidratação 2 vezes por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre, visando adequar a sua hidratação até mesmo ao clima das provas que você irá participar. Isso é Carpe Diem, isso é ciência do treinamento esportivo aplicado, que vem do esporte profissional diretamente para vocês, amadores, que também precisam de todos os cuidados com a sua saúde e também de todos as estratégias que podem potencializar a sua performance. Porque afinal, quem não quer melhorar um pouquinho mais e com segurança, não é mesmo? Tamo junto, galera. Valeu demais, um forte abraço. Fui!